Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos que nos assistem. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. A Mauricélia, o Rafael, a Rafaela, tá? E todos aqueles que estão aqui conosco. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço, né? Por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Então sejam bem-vindos, todos que estão entrando agora. Vamos esperar aí só mais um minutinho para o Instagram, né, avisar as pessoas que nós estamos ao vivo. Desde já dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Rafaela, Djane. Então, enquanto os nossos amigos aí vão entrando, né? A gente vai fazer uma leitura de um texto do livro Vinha de Luz, para que a gente já vá se harmonizando, né? E consigamos receber as intuições do alto, para que a nossa conversa da noite de hoje seja bem proveitosa, né? Então, o texto que eu escolhi para nós lermos se chama Em Silêncio, né? Ele está lá no livro Vinha de Luz, é o capítulo 4 do livro Vinha de Luz. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá bom? Ótimo. Então o texto ele diz assim: em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse versículo ele está em Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 6. Ótimo. Então ele diz assim: se sabes, atende ao que ignoras, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagre aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às reverências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, linda mensagem, né? Que chega até nós através da mediunidade bendita do Chico, né? A mensagem de Emmanuel, que nos faz refletir, né? Sobre a importância da caridade silenciosa, né? De não, da mão esquerda, não saber o que a direita faz e assim vice-versa, né? Então, depois de ouvirmos essa pérola, né, para os nossos espíritos, né, eu quero mais uma vez agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, mais especialmente na pessoa da Sueli, que é essa amiga que sempre nos convida para que possamos estar aqui de vez em quando, né, no nosso lar, aprendendo com vocês, né, porque eu costumo dizer muito que
quando a gente é convidado para fazer uma palestra, uma fala, uma aula, os ouvidos que mais aprendem são os nossos, né? Porque quando a gente estuda, a gente lê muito, e aí os ouvidos que estão mais próximos das lições são os nossos. Talvez sejam os mais necessitados, né? Por isso é que nos ofertam essas oportunidades. Então, fico muito grata, né? Por sempre estar aqui com vocês, dizer que eu já me sinto em casa, que o nosso lar, para mim, também é uma casa querida do nosso coração, né? E aí eu desejo que hoje a nossa fala, ela seja assim de profunda colheita para os nossos espíritos, para as nossas almas, né? Que nós consigamos refletir mais uma vez sobre cada uma das passagens do Cristo e que elas realmente façam morada em nós, né? Que essas palavras elas entrem no nosso ser e promovam, né, essa verdadeira mudança, esse verdadeiro crescimento, que é o que nós viemos buscar aqui, né? Então eu convido vocês hoje, agora, para nós fazermos a nossa prece de abertura dos trabalhos de hoje, né? É muito comum nos trabalhos espíritas, é de prática que a gente sempre comece com uma prece para harmonizarmos o ambiente, né? Para entrarmos aí em conexão com o mais alto, com os benfeitores espirituais, e assim a gente consiga aproveitar melhor, né, cada uma das palavras que forem ditas aqui hoje. Então eu convido vocês a fecharem os olhos, não como um ritual, mas como uma forma de nos interiorizarmos, de acendermos os olhos da alma, né? Fechando os olhos para o mundo material, a gente consegue muitas vezes abrir os olhos de nossos espíritos, que muitas vezes são cegos, se fecham para as realidades espirituais. Então, assim, olhando para dentro de nós, buscando uma conexão com os espíritos superiores, com o nosso amigo Jesus, com o nosso amado Deus. Cada um vai ficando confortável na cadeira, procurando a melhor posição, imaginando a figura excelsa de nosso Jesus amado. E assim, com Ele em nossas mentes, em nosso coração, cada um agora aproveita para falar com Ele. Mestre, mais uma vez estamos aqui, te pedindo, Senhor, que nos ampare. Vivemos um momento tão difícil para a nossa humanidade. Um momento, Senhor, em que a nossa animalidade falou mais alto. Um momento em que ainda nos destruímos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a termos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, mas sobretudo, Senhor, nos ajuda a termos um coração de sentir, de sentirmos-nos irmãos uns dos outros, de entendermos que não há paz, não há crescimento, se não estivermos de mãos dadas. A nossa trajetória, ela é individual, mas ela não é solitária. Para que nós cresçamos, nós precisamos uns dos outros. Então, Senhor, nos ajuda. Desperta no nosso coração a vontade e o desejo de sermos irmãos uns dos outros, de nos olharmos como amigos, de sermos fraternos, de sermos solidários. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que nós consigamos refletir na noite de hoje em torno dos Teus ensinamentos e que estas palavras, Senhor, benditas, que saem do Teu Evangelho de amor, faça morada em cada um de nós. E faça-se, sobretudo, ação, que nós consigamos, Senhor, vivenciarmos no nosso dia a dia cada uma das Tuas lições, para que assim um dia possamos desfrutar da Tua presença física, do Teu amor infinito em plenitude. Então, com a Tua permissão, Senhor, nós Te pedimos permissão para darmos início aos nossos trabalhos da noite de hoje.
Fica conosco, amigo querido, hoje e sempre. Assim seja. Bom, então, pessoal, o tema que nos foi pedido para que nós conversássemos na noite de hoje é um tema muito gostoso da gente falar, né? Porque para nós que somos espíritas, são coisas, né? A mediunidade e o espiritismo, que é o tema que nós vamos falar na noite de hoje, é algo que é muito comum, né? Nas nossas reuniões, a gente ouve falar, a gente estuda muito esses dois temas, né? Essas duas palavrinhas, né? Mediunidade e espiritismo, né? Qual a relação que existe entre elas? Então é sobre esses dois tópicos que nós vamos refletir um pouquinho na noite de hoje, né? Para a gente falar de mediunidade e espiritismo, né? A gente vai ter que voltar, pessoal, um pouquinho na história para a gente ver que esses dois conceitos, eles se apoiam, né, numa ideia central desde muito tempo atrás, né? E que ideia central é essa? A imortalidade da alma, né? Tanto o espiritismo como a mediunidade, eles se apoiam na ideia, na certeza da imortalidade da alma, tá, pessoal? E aí a gente pode pensar, nossa, e a mediunidade não é algo do espiritismo? Não, não foi algo criado pelo espiritismo. A gente vai ver aí que Kardec apenas sistematizou, catalogou, né, deu um caráter científico a esse fenômeno. Mas ele já existe, né, na humanidade desde os tempos, né, pretéritos, desde tempos muito antigos. E não somente, né, aqui no Ocidente, no Oriente também, muitas das religiões trabalham com o conceito de mediunidade, né? Na Índia, os espíritos dos antepassados, né, eles têm a crença de que no estado invisível, eles acompanham certos brahmanes, né, que é a categoria mais alta evolutiva do hinduísmo, né? Eles são convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sob a forma aéreas, né? Eles se seguem, eles vivem e se assentam lado a lado dos brahmanes nessas cerimônias, né? Na China, né, tem uma inscrição que foi encontrada no túmulo de Confúcio, né? 500 anos antes, né? Que dizia assim: quer falando ou agindo, não penseis que estáis sozinhos. Quem não são vistos ou ouvidos, os espíritos são testemunhas de tudo, né? Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã e também do espiritismo, é colocado lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eles são colocados como precursores da ideia cristã. Eles também já falavam dos espíritos, também já falavam da mediunidade, também já falavam da imortalidade da alma, né? Sócrates, ele falava que ele era o tempo inteiro acompanhado por um daimon, né? Que era uma espécie de gênio, né? Provavelmente Sócrates, ele tinha mediunidade de audiência, ele ouvia os espíritos de uma forma muito clara, né? Como ele mesmo dizia. E Platão já dizia que a verdadeira morada da alma é o mundo espiritual, é o mundo das ideias, né? Então, desde as civilizações mais antigas, que nós temos notícia dessa imortalidade da alma. Homero, ele narra, né, narra a consulta de Periandro, o tirano de Corinto, ao espírito de sua esposa, que ele mesmo assassinou. Narra esse encontro com esse espírito. Plutarco revela a vista de um dos perseguidores desencarnados abruptos em pleno campo de batalha. Em Roma, né, os espíritos obsessores de Calígula, que foi um déspota, um tirano, né, se diz que eles faziam tanto barulho, esses obsessores de Calígula, que eles tiveram que incinerar os restos mortais de Calígula para ver se aquela sepultura, aquele túmulo, aquele mausoléu, né, se aquietava um pouco. Tão grande era o barulho que podia se ouvir ali, né? E no próprio Evangelho, né, na passagem de Jesus aqui pela Terra, a gente vê fenômenos mediúnicos, vê a mediunidade aí sendo colocada como uma verdade para todos nós, né? Quantas passagens Jesus não mostra a sua mediunidade, né? Jesus desobsediava espíritos, né?
ele curava pessoas, né? Como uma mediunidade de cura que ele tinha muito grande, né? Aqueles homens que eram controlados por espíritos através de obsessões diretas ou obsessões indiretas, Jesus expulsava esses espíritos dos corpos dessas pessoas, né? Tudo isso são fenômenos mediúnicos. Então, o próprio Jesus Cristo revelou para nós a mediunidade, né? Dentro da própria Igreja Católica, durante a Idade Média, a gente vê esses fenômenos presentes em vários santos, né? Como Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Juan de la Cruz, Lutero, Antônio de Pádua, José de Anchieta, todos eles apresentavam fenômenos mediúnicos dentro da própria igreja, né? Conta-se que o Papa Urbano VIII, ele ficou espantado ao ver a levitação de Copérnico, né? Joana d'Arc, ela dizia, né, muito claramente, isso aí tá retratado na história, que inúmeras de suas vitórias, né, eram guiadas por vozes e visões, né? E Mozart e Beethoven, né, que são conhecidos de todos nós, né, eles descrevem que o processo de criação das músicas que eles compunham, né, era que esses pensamentos, eles ouviam essas músicas como em cascatas, né, a chegarem aos seus ouvidos sem a sua interferência. Então, o que é isso aí, minha gente? Nada mais é do que mediunidade. Todos esses casos são casos de mediunidade, né? César Lombroso também, que é mais recente, né, do século XVIII, ele era um ateu, né, e se converteu ao espiritismo depois de conversar com sua mãe materializada numa sessão mediúnica, né? Só que só foi com Kardec, né, só a partir com o advento da doutrina espírita, criada por Kardec, que esses fenômenos eles foram demonstrados cientificamente, foram catalogados, foram estudados. Kardec era um professor, era um pedagogo, então ele exauriu, né, de tantos estudos esses fenômenos, tentando estudar, tentando comprovar a veracidade desses fenômenos, né? Para nós espíritas, né, foi para toda a humanidade, toda essa obra de Kardec constitui um verdadeiro instrumento de progresso humano, né, e para explicações de fenômenos até então insondáveis, até então incompreensíveis. Então, foi com Kardec que esses fenômenos, que a mediunidade, ela ganhou um caráter filosófico, um caráter científico. Mas esses fenômenos, eles sempre existiram no decorrer da humanidade, em toda a história humana, esses fenômenos eles estiveram presentes, né? Sendo catalogados e estudados por Kardec, sistematizados. Com eles ganharam um status de ciência, né? Muito bem. E aí, o que é a mediunidade, né? A mediunidade, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode encontrar o conceito que os espíritos deram a Kardec, né? Eles disseram assim: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam, né? Então, a mediunidade, colocada mesmo pelos espíritos, pessoal, primeiro, ela é uma condição orgânica, tá? A gente vai ver aí, quando a gente estiver falando o que é o médium, né? Que esse médium, ele tem uma diferença orgânica no seu corpo físico, no seu corpo material, né? E ela é uma faculdade à semelhança de qualquer outra, como a nossa memória, como a nossa inteligência, como a nossa razão. É uma espécie de janela, né? Pela qual nós recebemos as mensagens e as influências do plano espiritual. Do plano espiritual. É uma ponte entre os dois planos da vida, né? Então, essa faculdade, a mediunidade, ela é algo concedido a nós, seres humanos, né? Para que nós tivéssemos acesso, né, às verdades do plano espiritual. E aí, quem é um médium, né?
Se a mediunidade é a faculdade, quem é o médium? O médium é aquele que tem a mediunidade, né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 159, ele definiu bem o que é o médium. Ele diz assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Ou seja, todos nós somos médiuns, né? Porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós conseguimos sentir a intensidade, a presença desses espíritos a nos influenciarem, né? É uma faculdade que é inerente a nós. Por isso mesmo, ele diz aqui, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em um estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, no uso corrente, essa qualificação não se aplica senão aquelas nas quais a faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende, então, de uma organização, né, do corpo físico mais ou menos sensitiva. É preciso notar, além disso, que essa faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma maneira, né? Então, a palavra médium, ela significa medianeiro, estar no meio, significa intermediário. Então, médium é aquele que está no meio, que serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. É quem faz esse intercâmbio, né? Se todos os espíritos, né, tem essa capacidade, como ele diz aí, mais ou menos rudimentar, todos nós somos médiuns. Então, ela é uma faculdade natural, né? Eu gosto muito do conceito que a doutora Marlene Nobre traz de mediunidade, né? Que ela chama a mediunidade de um novo sentido para a humanidade, né? Daqui uns tempos, quando nós formos mais evoluídos, tivermos crescido em moralidade, nós vamos ter esse sexto sentido, né? Que é tão falado, dizem que as mulheres têm um sexto sentido, né? Então, além de ver, de ouvir, de enxergar, de sentir, né, nós também vamos conseguir nos comunicarmos mediunicamente. É um novo sentido da humanidade, né? E aí ele diz também, ele faz uma diferença. Ele diz que tem os médiuns no sentido mais amplo, onde todos nós somos médiuns, né? Onde todas as pessoas têm essa sensibilidade, têm essa faculdade, nem que seja de uma forma rudimentar, né? Um pensamento, um sonho, né? Um pressentimento, quem não já teve, né? E também tem o médium no sentido restrito, que são aqueles médiuns que possuem essa mediunidade de forma ostensiva, né? Onde esse fenômeno ele é bem caracterizado, é mais marcante, é mais frequente, onde a gente vê nitidamente que tem a presença ali de outra individualidade, além da individualidade do médium, né? Esses são os médiuns chamados de ostensivos, que possuem mediunidade ostensiva. Aquele que tem essa mediunidade de uma forma mais exacerbada, de uma forma maior, de uma forma mais clara, né? Ou psicografando, ou médium de psicofonia, que são aqueles que falam, né, durante a reunião mediúnica, que incorporam, né? Médios de intuição, médios de efeito físico, enfim. A gente tem uma infinidade de mediunidades. Ah, Cacilda, existe uma mediunidade melhor do que a outra? Existe uma mediunidade que seja superior à outra? Não. Todos os tipos de mediunidade, elas são da mesma importância e têm a mesma valia. Porque nós precisamos de todas elas, né? Esse médium que tem essa mediunidade ostensiva, bem caracterizada, né, que todos nós conhecemos, pessoas que têm mediunidade, até mesmo porque todos somos, mas tem alguns que têm essa mediunidade mais ostensiva, elas têm, pessoal, uma diferença no corpo material mesmo. A mediunidade, ela é orgânica, né? Ela depende do organismo físico para se manifestar. A gente diz, né, que esse médium, ele tem alterações neuropsíquicas, né? Ele tem a formação do corpo trabalhada de uma forma diferente de uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva. Gabriel Delane, ele diz assim, que a mediunidade não é uma faculdade sobrenatural, né? Nem miraculosa. Ela depende simplesmente de uma propriedade fisiológica do sistema nervoso. E nenhuma relação necessária, e também não tem nenhuma relação com a moralidade.
ou com o grau de inteligência do médium. A gente vê pessoas extremamente simples, que não estudaram, né? E que produzem fenômenos mediúnicos, assim, espantosos, né? Assim como a gente também vê pessoas de uma moralidade não tão elevada, que possuem também mediunidade, né? Então, por quê? Porque a mediunidade, ela independe da moral do médium, né? Ela é também algo biológico, né? Aí na frente a gente vai ver que antes de nós reencarnarmos, o médium que vai ter essa tarefa da mediunidade ostensiva, porque mediunidade é trabalho, né? Você vai ver, a gente vai falar que ele tem todo um trabalho no corpo perispiritual dele. O corpo perispiritual é diferente de uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva. Por que aquela pessoa não tem? Porque ela não veio com aquele trabalho, tá? Ele não veio para aquela missão. Então, o corpo do médium ostensivo, ele é formado de uma forma diferente, né? E para que isso? Para que aquela pessoa possa desempenhar determinadas funções, né, consoantes com a lei de ação e reação que ela acionou no passado, né? E aí, nesse caso, o perispírito do médium, ele sofre intervenção no plano espiritual antes do seu nascimento, para que ele possa trabalhar como médium à extensão na nova experiência terrestre, né? Então, se eu, você, ou qualquer um de nós aqui que estejamos assistindo, nós tivermos mediunidade ostensiva, saiba que o seu corpo perispiritual, ele foi trabalhado de uma forma diferente, né? Você tem esse corpo modelado de acordo com a tarefa espiritual que você precisa desempenhar, né? Então, a mediunidade, ela também pertence ao corpo material, né? Ela não só é uma atividade psíquica, tá? E aí, qual é a finalidade da mediunidade? Por que nós temos mediunidade, né? Primeiro, para nosso próprio crescimento. Porque, como eu já falei, a mediunidade, ela é trabalho. E trabalho de servir, tá? Então, primeiro, o médium, ele recebe, né, esse mandato mediúnico como uma forma dele trabalhar, né? Como uma forma dele se melhorar, dele colocar aquela faculdade a serviço do outro, né? Então, primeiro de tudo, mediunidade é trabalho. E também serve para demonstrar a existência do mundo imaterial, do mundo invisível, né? Através dela, nós conseguimos ter acesso ao plano espiritual. Ajuda-nos, pessoal, a mediunidade a aliviar dores físicas e morais, né? E o sentido maior da mediunidade é servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo, né? Então, que trabalho bendito é a mediunidade. Através dela nós conseguimos consolar, nós conseguimos acolher, nós conseguimos aliviar dores. Imaginem a quantidade de dores, a quantidade de corações desesperados que a mediunidade bendita do Chico Xavier nos consolou, através das cartas psicografadas que ele fazia, não é? Então, mediunidade é trabalho, e trabalho a serviço do outro, né? Tem Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz assim: para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus nos deu a mediunidade. Então, através dela, nós adentramos, né, o mundo imaterial e conseguimos, né, conhecer a beleza e a grandeza que é a vida imaterial, né? Existem alguns empecilhos, pessoal, que dificultam muito esse processo mediúnico. E o primeiro deles é o medo, né? Medo da mediunidade. A gente vê muitas pessoas que têm uma mediunidade assim manifesta, vê, ouve, sonha, né? Mas que por alguma razão tem medo. E aí a gente se pergunta, por que a pessoa vai ter medo de uma coisa que é natural? Que é como um sexto sentido, né? Por desconhecimento, por ignorância, né? Às vezes também por vaidade, por orgulho, né?
com medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, né? A mediunidade é esse instrumento que foi colocado em nossas mãos para o nosso próprio aprimoramento, para que nós pudéssemos crescer, pessoal, como espíritos. É a prática do bem, da caridade, né? E a gente deve ter medo de fazer a caridade? Não, né? Então a gente não pode ter medo da mediunidade. É uma das formas mais bonitas de servir ao próximo, trazendo consolo. Afinal, ela faz parte da doutrina espírita, que seria o consolador prometido que Jesus nos prometeu, né? Então é preciso que a gente congele o medo antes que ele nos congele, nos paralise e nós percamos a oportunidade de nos ajudarmos uns aos outros. Passamos a vida fugindo da mediunidade, né? E quando nós vemos, perdemos, né? Desperdiçamos uma oportunidade maravilhosa de crescimento. No entendimento do espiritismo, mediunidade, ela não é sagrada, ela não é mística, ela não é mágica, né? Ela não é sobrenatural. Então, por conta dessas ideias mirabolantes que existem, né? Muitas pessoas ficam com medo dos espíritos, né? É como se a pessoa tivesse medo dela mesma, porque em última instância ela é também um espírito, né? Eu não vou no centro espírita porque eu tenho medo de ver um espírito, né? E não tenho medo de se olhar no espelho. Ver um espírito, só que encarnado, né? A sua prática, ela tem que ser racional, equilibrada, transparente, né? Fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação no processo, né? Talvez, pessoal, uma das coisas que mais levem as pessoas a terem medo, né? E eu digo para vocês por experiência própria. Durante muitos anos eu fugi também da mediunidade, né? Então nessas entrelinhas aqui eu estou me vendo, né? Eu tenho 10 anos de doutrina espírita e cheguei na casa espírita pela dor, por uma mediunidade uma mediunidade sofrida, né? Uma mediunidade que é muito ostensiva e que eu fugi a vida inteira por medo, por desconhecimento, né? Quando estava muito ruim, corria na casa espírita, tomava um passe, participava ali das reuniões de doutrinação, assistia às doutrinárias, e aí na hora que melhorava, saía, né? Eu queria que tirassem aquilo de mim, né? Não me lembrando que tanto eu pedi e implorei por essa oportunidade de trabalho, né? Então, muitas vezes a gente tem medo da mediunidade, primeiro por desconhecimento, e segundo, porque geralmente a mediunidade, quando ela não é trabalhada, se você veio com essa necessidade evolutiva, você precisa trabalhar, né? Você veio com quanto maior de energia no teu perispírito. E se você não trabalha, não coloca isso a serviço dos outros, você se desequilibra. Então a gente vê muita gente, muitos médiuns desequilibrados, né? E aí por isso a gente fica com medo, tem medo, né? A grande maioria das mediunidades entre nós, espíritos falidos, que vivem num planeta de provas e expiações, é mediunidade de prova, né? E o que é a mediunidade de prova? É uma mediunidade que nós pedimos para que nós pudéssemos trabalhar a favor dos outros, para que trabalhando em favor dos outros, nós reconstruíssemos a nós mesmos, né? A mediunidade, para a grande maioria de nós, é uma mediunidade, é um trabalho de reparação, né? De reparação de tudo que nós destruímos no passado, de tudo que nós deixamos para trás. Então, misericordiosamente, Deus nos oferta a mediunidade. Olha, você vai reencarnar com essa capacidade, né, de ouvir os espíritos, de senti-los, para que você console muitas vidas. Muitas vezes as vidas que nós estamos consolando hoje, através da mediunidade, são aquelas vidas que nós deixamos para trás no passado. Então olha que maravilha, olha que bênção é você poder reconstruir isso através da mediunidade, né? Então, para a grande maioria de nós, a mediunidade ela é de prova e expiação. É diferente, por exemplo, de quem tem um medium nato, como o Chico tinha, né? É uma mediunidade bem desenvolvida, onde você vê que aquela faculdade, ela não causa nenhum transtorno, nenhum sofrimento para aquele espírito. Porque ele já consegue ver
na mediunidade uma oportunidade de trabalho, de crescimento, né? Então ali ela já é desenvolvida. A gente vê essa mediunidade gloriosa nos espíritos, né, que conseguem colocá-la realmente a serviço da humanidade. E tem um trecho no livro, pessoal, Os Mensageiros, que é tão interessante, que eu me permitam ler para vocês. É um diálogo entre André Luiz e Tobias, né? Ele tá lá no livro Os Mensageiros, eles vão falar dos médiuns, né? E aí ele diz assim, Tobias diz assim: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções, e preparam-se aqui numerosos companheiros, né? Nos diversos setores da evolução planetária. Organizamos turmas compactas e aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente, né? Ante o assombro com a revelação de um número tão grandioso, né, a serviço da costa terrestre, André Luiz pergunta assim para Tobias: segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Imagina que ele disse, né, Tobias disse aqui, que saem a todo instante centenas de médiuns e doutrinadores, né? Mas ele obteve uma resposta melancólica. Olha o que Tobias diz: saem milhares de mensageiros, milhares de médiuns aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros tantos fracassam de tudo. Então, olhem a responsabilidade que é a mediunidade, né? Muitos pedem, imploram por essa oportunidade, mas quando chegam aqui, a grande maioria de nós cai. E cai pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela nossa falta de compromisso com a tarefa, né? Caímos, né, sem nos darmos conta da oportunidade que nós estamos desperdiçando em não aproveitarmos, né, essa possibilidade de trabalho, né, no mundo espiritual. Né? Poucos conseguem desenvolvê-la como deveria, muito poucos, né? E a gente vê a diferença, primeiro porque requer, né, uma dedicação no sentido de você se melhorar. Mediunidade é um convite para a reforma íntima. O médium que quer ser bem assistido, ele precisa ser vigilante dele mesmo o tempo inteiro. Mediunidade é, mais uma vez eu digo, é convite para a reforma íntima. Né? A gente só consegue ser acompanhado dos bons espíritos se nós procuramos todos os dias combatermos as nossas más tendências, que são muitas. Né? Porque se fossem poucas, nós não estaríamos mais encarnados, né, num planeta de provas e expiações. São muitas, né? Uma outra coisa também que a gente precisa dizer é que mediunidade não serve só para falar com os mortos, né? Muita gente tem essa curiosidade de achar, não, eu quero ser médium porque eu quero estar em constante, né, comunicação com quem já se desencarnou, né? É uma coisa do imaginário aí da cultura material, né? Ela não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver os problemas. Não serve para dizer o que é que as pessoas devem ou não devem fazer, como se o médium pudesse decidir o seu futuro, tolhindo assim o seu livre-arbítrio. Né? Olha o que é que nós fazemos, né? É muito comum essa questão das consultas, nas casas espíritas, né, com determinado espírito, né? E aí a gente se pergunta, se tudo que nós formos fazer na nossa vida, a gente for consultar um espírito, cadê o nosso livre-arbítrio? Né? É como se nós mesmos tolhíssemos esse livre-arbítrio, né, que Deus nos deu. Mediunidade também não faz milagres, ela não concede poderes especiais para ninguém, ela não é fonte de todo conhecimento, ela não é dom, ela não é castigo e também não é punição. Ela é um instrumento de trabalho, volto a dizer. Né? E de trabalho de servir aos outros. Né?
Se a gente não se conscientizar disso, né, a gente não vai nunca crescer e conseguir sair daqui vitorioso com relação a esse dom, a essa capacidade maravilhosa que Deus nos deu, né? E a gente poderia se perguntar, o médium é um ser privilegiado? Não, meus amigos, ele é um ser endividado, né? Como todos nós, como cada um de nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, né? Então, o médium, ele é um espírito endividado com as leis divinas, como todos nós. E a mediunidade para ele serve como resgate dessas dívidas, né? Ela depende da condição moral do médium, só vai receber mediunidade quem for elevado moralmente? Não, né? Ser médium possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com o espírito. E a gente viu aí nas questões anteriores, nas falas de Kardec, que ela é inerente à condição moral do médium, né? Às vezes a gente vê pessoas falidas moralmente, mas que possuem mediunidade. Olha a misericórdia de Deus. Concedeu àquele espírito falido moralmente a capacidade e a oportunidade dele se reabilitar com as leis divinas através do trabalho santo que deve ser a mediunidade. Se ele vai se reabilitar ou não, vai depender do que ele fizer com a mediunidade dele, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio e a espiritualidade respeita as escolhas que nós fazemos, né? A mediunidade, ela precisa sim ser desenvolvida, né? Ela não chega para nós prontas e acabada. Como uma faculdade, nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos investirmos no sentido de nos formarmos, de estudarmos, para que a gente possa trabalhar melhor. Ela é trabalho. E a gente, quando trabalha, a gente tem nosso trabalho, a gente não faz vários cursos para aperfeiçoar esse trabalho, para a gente trabalhar melhor, para a gente oferecer o nosso trabalho de uma forma melhor? Pois com a mediunidade também é assim, né? Ela precisa ser educada para que ela seja direcionada para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo, né? Então a gente também precisa se preparar para sermos e desenvolvermos essa mediunidade, né? Tem uma fala. E como é que a gente desenvolve, né, essa mediunidade? Como é que nós fazemos esse desenvolvimento mediúnico, né? E tem uma fala que é da Dona Terezinha de Oliveira, que ela diz assim, que eu gosto muito. Ela diz, ó, do ponto de vista espírita, desenvolver mediunidade não é apenas se sentar à mesa mediúnica e dar comunicações. É apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual, a fim de tê-las nas melhores condições possíveis de manifestação e aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas, né? Esse desenvolvimento da mediunidade, ele tem que passar por 3 tripés, pessoal. O tripé doutrinário, técnica e o tripé moral, que é o mais importante. O doutrinário, né? Estudar, né? Para a gente se aprimorar dentro da mediunidade. Você é um instrumento. Então, se eu sou um instrumento, né? Eu preciso me aprimorar para que eu consiga executar cada vez melhor esse instrumento, né? Sem estudo, você pode ser um médium potentíssimo, fazer milhões de manifestações, um médium altamente produtivo, mas você vai acabar caindo no campo do personalismo, da vaidade e do orgulho. Lembram lá que são as 2 asas que nos levam para os mais altos picos espirituais: o amor, né, e o conhecimento. A gente precisa das 2, né? Amai-vos e instruí-vos. Jesus já nos dizia. Nós precisamos da técnica, né? Nós precisamos exercitar, nós precisamos treinar para sermos bons médios. É nisso que se dá o desenvolvimento mediúnico, como uma faculdade. Você precisa treinar essa habilidade, né? Um musicista, por exemplo, quando ele começa a tocar uma música, um violino, por exemplo, os primeiros acordes saem ruins, né? À medida que ele vai treinando, que ele vai se dedicando, que ele vai estudando, ele vai aperfeiçoando essa capacidade que ele tem, que é a música. Da mesma forma, é a mediunidade. Nós precisamos exercitá-la, treiná-la, estudar, treinar. E o outro tripé que é fundamental é o moral, né? Emmanuel nos diz que o primeiro inimigo do médium reside nele mesmo.
as nossas imperfeições, né? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Eu estar sempre olhando para mim mesmo, percebendo o que precisa ser mudado. Quais são os aspectos ali que em mim que não estão legais, que precisam de reformulação. Através da minha vontade, né? De uma vontade de servir, né? De ser um instrumento melhor, de ser um instrumento nas mãos de Deus para o crescimento da humanidade, né? Através da minha autoeducação, ou da nossa reforma íntima, como nós tanto falamos, né? O vigiar e o orar aqui tem que ser constantes, né? Quando Jesus diz vigiar e orar, não é a vida dos outros, é a sua. Você precisa vigiar a sua enquanto médium, né? Observar as suas condutas, tentar corrigir os erros, ficar atento àquele sentimento ruim que surgiu, aquela atitude minha que foi desproporcional. Se eu não estou conseguindo, eu vou orar. Eu vou pedir a Deus que me dê coragem, que me dê discernimento, que me dê resignação, que me dê compreensão de que o tempo, ele não é o nosso, é o de Deus, né? Tem um texto de Emmanuel muito lindo que eu recomendo vocês a lerem. Ele está no livro A Luz da Oração, se chama A Prece, né? E ela diz assim, ele fala uma coisa linda sobre a prece, ele diz assim: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Prestem atenção como é que nós oramos. Geralmente é pedindo que Deus retire aquela dificuldade da nossa vida. Muitas vezes sem entendermos que é aquela dificuldade que vai nos fazer crescer, né? Então a prece, ela não vai nos retirar do caminho escuro. Ela vai sim clarear aquele caminho escuro para que nós tenhamos condições de percorrê-lo com mais segurança. Principalmente tendo a certeza de que Deus caminha conosco, né? Então Kardec, vamos lembrar daquela frase, né, tão comum aqui no Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Aqui também serve para o médium, né? Ele se observar, tentar fazer essa transformação moral, né? E também tentar a cada dia combater as suas más inclinações, porque são muitas, né? Muitas, porque como nós vivemos num planeta de provas e expiações, somos todos falidos moralmente, né? E uma última recomendação, pessoal, que eu gostaria de deixar para vocês é essa, né? Que tá lá no próprio Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, ela tem que ser gratuita, né? A época, e a gente vê isso claramente no Evangelho, né? Quando Jesus orientou seus discípulos a fazerem isso, né? Na época de Jesus era muito comum as consultas nos templos, aos profetas, as pitionisas, né, se fossem mulheres, e essas consultas elas eram cobradas, né? Então Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele diz assim, lá em Mateus ele diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expeli os demônios, mas dai de graça o que de graça recebeste, né? Então é como se Jesus estivesse dizendo isso para nós hoje, né? Primeiro porque nós recebemos gratuitamente a mediunidade. A gente viu, a gente já colocou, e quando nós vamos reencarnar, e nós temos a tarefa da mediunidade ostensiva, o nosso corpo, até o nosso corpo material e perispiritual, é trabalhado de uma forma diferente. Nós recebemos isso antes de nós reencarnarmos. Nós recebemos a mediunidade antes de reencarnarmos. Nós não a compramos, nós não a investimos. A mediunidade, ela não é profissão, né? Uma profissão, você investe dinheiro, você faz cursos, você se prepara. Então, é natural e aceitável que você cobre por um serviço que você está desempenhando. Mas na mediunidade não, porque nós não pagamos nada por ela. E ela não é nossa. Ela pode ser retirada de nós a qualquer instante. Quando nós estamos fazendo um uso tão indevido da mediunidade, a espiritualidade retira de nós, para que nós não nos endividemos ainda mais. Então hoje, a mediunidade lhe proporciona que você cure os enfermos, existem os médiuns de cura hoje em dia, né? Que você sare os
os leprosos, que você expulse demônios com as reuniões de desobsessão, nada mais é do que isso, não mais com essa visão de expulsar um espírito malsão, mas trazê-lo para a luz, para a educação. Tudo isso é proporcionado pela mediunidade. Mas esse trabalho é orientado pelo mestre. Ele que é o médium de Deus. Jesus é o nosso modelo e guia. E ele nos diz isso muito claramente. Dai de graça o que de graça recebeste. E aí, para nós finalizarmos, eu trouxe uma poesia, que fala sobre a mediunidade, que é uma lindeza. Vocês podem encontrar ela aí na internet, Ela é da Amélia Rodrigues, e se chama Mediunidade. Olha o que ela diz. Inerente aos seres humanos, propriedade do espírito imortal, manifesta-se há milhares de anos através do veículo carnal, presente em todos os povos desde remota antiguidade, trazendo conhecimentos novos, comprovando a imortalidade. Os assírios, caldeus e egípcios utilizam a faculdade, ocultando-a desde cedo de homens rudes sem cultura e imaturidade. Descrita nos livros sagrados, proibida pelo legislador hebreu, para coibir os abusos praticados pela ignorância do povo seu. São forças naturais, que pela maioria ainda é desconhecida, submersas em leis universais, criadas pelo autor da vida. Veio explicar o milagre, a dúvida e a incerteza, para que o homem a consagre como uma das forças da natureza. Mas exige esforços e sacrifícios em todos os momentos, para nos libertarmos dos vícios e dos maus sentimentos. Pois somos instrumentos capazes de aliviar a dor e de transmitir os pensamentos de seres que vibram em nome do amor. Por que estariam privados de se comunicar os espíritos? Uma vez que estão apenas desencarnados, vivem, pensam e estão a nos rodear. Sabemos que a vibração é a perfeita sintonia, dependem de equilíbrio e oração, paz e harmonia. A partir de então, alteram-se as células sem danos, ilumina-se a glândula pineal e inicia-se a comunicação entre os dois planos, físico e extrafísico, numa simbiose real. Chave de todos os mistérios e do sobrenatural, é as respostas aos homens sérios, aos porquês habitual. Não importa se é clarividência ou psicografia, se é clareaudiência ou psicofonia. O melhor é educar, conquistando a disciplina, a melhor forma é estudar nossa abençoada doutrina. Cada um será cobrado, se a usar com a leviandade, porque muito lhe foi dado através da mediunidade. Eis a mediunidade, visitando nações e continentes, sem distinção de raça, crença e idade, liberta almas, corações e mentes. Então, com essas lindas palavras da Amélia Rodrigues, meus irmãos, eu deixo vocês, Espero que tenha ficado claro, a proposta que nós trouxemos para hoje, tá? Dizer que é sempre um prazer enorme estar com vocês, E que espero ansiosamente pelos próximos encontros, Qualquer dúvida, podem me procurar, a Sueli sabe onde me encontrar, tá bom? Um grande beijo e muito, muito obrigada. Tenhamos todos uma boa noite, meus irmãos.